Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Nicolás Maduro passa por audiência em Nova York e se diz um homem inocente. Autoridades norte-americanas marcam para março uma nova audiência com previsão de depoimentos de Nicolás Maduro e esposa. Rússia e China se opõem à operação que prendeu Nicolás Maduro durante reunião do Conselho de Segurança da ONU. Coreia do Norte testa mísseis hipersônicos e diz estar pronta para cenário de guerra. União Europeia anuncia avanços para assinatura de acordo comercial com o Mercosul. Carreta roubada tomba sobre van e deixa 6 mortos no Paraná. BYD ultrapassa a Tesla e se torna a maior montadora de carros elétricos do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cília Flores, foram levados ao Tribunal Federal em Manhattan, Nova York, e passaram por uma audiência na tarde de hoje. Maduro é acusado pelos Estados Unidos de liderar o cartel de Los Soles e de tráfico internacional de cocaína. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou inocente diante da Justiça dos Estados Unidos. Ele responde por narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para a posse de armas e explosivos. Maduro disse, abre aspas, sou um homem decente e inocente, fecha aspas. Segundo agências de notícias internacionais, o ditador afirmou ainda que não é culpado de nada que foi mencionado durante a audiência. O juiz distrital Alvin Hellerstein, de 92 anos, marcou uma nova audiência para 17 de março, com previsão do depoimento de Nicolás Maduro e da esposa dele. A audiência judicial coincide com a posse do novo parlamento em Caracas. Jorge Rodrigues, irmão da presidente interina, foi reeleito como chefe do poder legislativo. O governo em exercício da Venezuela também ordenou nesta segunda-feira que a polícia inicie a busca e captura de todos os envolvidos na promoção ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos. Na tarde de hoje também aconteceu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os representantes da Rússia e da China se opuseram à operação que prendeu o ditador Nicolás Maduro. Já o embaixador dos Estados Unidos, Mike Waltz, chamou Maduro de narcoterrorista e o acusou de ser responsável pela morte de milhares de norte-americanos. A reunião do Conselho de Segurança da ONU começou no início da tarde desta segunda-feira. A vice-secretária-geral da ONU abriu o encontro e disse que a instituição está preocupada que a operação não respeitou as regras do direito internacional. A Rússia e a China apresentaram opiniões semelhantes e condenaram o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O representante chinês, Fu Cong, afirmou que o país está profundamente chocado e condena fortemente o bullying do governo norte-americano. Ele disse ainda que nenhum país tem poder para atuar como polícia ou tribunal internacional. Já os Estados Unidos disse que a operação aconteceu por cumprimento da lei. O embaixador Mike Waltz chamou Maduro de fugitivo da justiça norte-americana e afirmou que o ex-ditador foi responsável pela morte de milhares de norte-americanos. Ele também disse que Maduro era um presidente legítimo e que, por anos, o governo dele manipulou o sistema eleitoral para se manter no poder. A Venezuela pediu que o Conselho garanta que o governo Trump não se apodere dos recursos naturais do país. Sérgio Danesi, embaixador do Brasil na ONU, também falou no encontro de hoje e chamou a operação na Venezuela de intervenção militar. Danesi afirma ainda que a América do Sul é uma zona de paz. Na madrugada desta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o país está no comando da Venezuela e considera uma operação militar contra a Colômbia. Após a intervenção militar de sábado, que culminou com a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, o presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão no comando da Venezuela. Falando com repórteres no Air Force One, o bilionário acrescentou que muitos cubanos foram mortos, seguranças pessoais de Maduro, durante a captura do líder chavista. Segundo o governo da ilha caribenha, 32 cidadãos foram mortos, que teriam sido enviados a Caracas a pedido das autoridades venezuelanas.
Ainda sobre Cuba, o republicano disse que a ilha está prestes a cair, sem qualquer necessidade de ação militar, indicando que seria difícil para Havana resistir sem receber petróleo venezuelano fortemente subsidiado. Um plano diferente, no entanto, pode estar reservado para a Colômbia, que, segundo Trump, é governada por um homem doente, que gosta de fazer cocaína e vendê-la aos Estados Unidos. Questionado se uma intervenção militar semelhante à da Venezuela poderia acontecer, o presidente americano disse que parece uma boa ideia. Durante a viagem até a capital americana, vários assuntos foram abordados, como a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, que o magnata voltou a reivindicar por questões de segurança nacional. Sobre os recentes protestos registrados no Irã, o presidente americano disse: "Estamos acompanhando isso muito de perto. Se eles começarem a matar pessoas como já fizeram no passado, acho que vão ser atingidos muito duramente pelos Estados Unidos." Após relatos de que uma residência do presidente russo Vladimir Putin, na região de Novgorod, teria sido atacada por drones ucranianos, Trump afirmou não acreditar que isso de fato tenha acontecido, rechaçando a acusação feita por Moscou. O governo da Venezuela criou uma comissão para negociar a libertação de Nicolás Maduro e também da esposa dele, Cília Flores. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu a principal cadeira do país após a prisão do ditador. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, se encontrou com os ministros de governo para uma reunião após a captura pelos Estados Unidos do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores. Ao final do encontro, foi anunciada a criação de uma comissão para buscar a libertação dos líderes chavistas. La primera es la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del presidente Nicolás Maduro Moros. A primeira é a Comissão de Alto Nível para a Libertação do presidente Nicolás Maduro Moros e da primeira-dama e primeira combatente Cília Flores de Maduro. Essa comissão de alto nível será presidida pelo Dr. Jorge Rodrigues Gomes, presidente da Assembleia Nacional e chefe de diálogo e paz na Venezuela, por nosso chanceler Ivan Gil, por nossa colega Camila Fabri e por mim. Canciller Ivan Gil, por la compañera Camila Fabri e por este servidor. A prisão de Maduro e sua esposa seguiu repercutindo o mundo afora nesta segunda-feira. Em Pequim, a chancelaria chinesa condenou o uso descarado da força pelos Estados Unidos contra o Estado soberano e o controle forçado de seu presidente, destacando que tais atitudes violam gravemente o direito internacional, infringem a soberania da Venezuela e ameaçam a paz e a segurança na região da América Latina e do Caribe. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, aliado de Caracas, foi além e pediu a libertação de Maduro e Flores, afirmando que o casal foi sequestrado em um ato ilegal. E os moradores de áreas atingidas por mísseis norte-americanos terão muito trabalho para reconstruir o próprio lar. O ministro da Defesa da Venezuela disse que os americanos atingiram áreas civis e um balanço apontou para 80 mortos. Pelo menos 2 projéteis atingiram armazéns e contêineres no cais a cerca de 100 metros de um bairro operário em La Guaira, na Venezuela. Ainda saía fumaça dos armazéns e os moradores ficaram traumatizados com os ataques dos Estados Unidos, que ainda prenderam o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Eso fue como a las 2 de la mañana, donde se escuchó el primer sonido durísimo. Era por volta das 2 da manhã quando ouvi o primeiro som muito alto. Saí para procurar minha filha porque ela mora aqui. Ela dorme aqui e eu aqui. Então, quando saí, vi o fogo, o bombardeio que veio de lá. Corri para fora e entrei para pegar minhas roupas e coisas para poder sair de casa. Mas foi tão forte que arrancou todo o telhado da minha casa. Pero eso creo que fue la onda expansiva que me rompió todo el techo de mi casa. Bombeiros e operários foram mobilizados horas após os ataques. Policiais em motocicletas, armados com fuzis, patrulhavam para evitar saques e alguns curiosos filmavam as barreiras deformadas pela explosão. O chão estava coberto de fragmentos de vidro e metal que haviam sido espalhados por dezenas de metros. A onda de choque danificou prédios públicos ao longo da costa, estilhaçou janelas e destruiu vários telhados de zinco em casas antigas. Alguns sinalizadores estavam vindo e então veio a explosão. Então, bem, todos nós nos mobilizamos, as pessoas do bairro tiveram que fugir para lá, para o morro, porque a situação aqui é catastrófica. Porque se um míssil atingir aqui, não sobrará nada. Aqui temos que salvar vidas, proteger as pessoas, que é a coisa mais importante. A vida humana é a coisa mais importante. Não. O que passou? Foi traumático, foi traumático.
Foi traumático. E o que você acha agora? Que foi feito errado, muito errado, porque se eles queriam fazer isso, deveriam ter feito de forma diferente, não nos assustar como fizeram agora ou como fizeram esta noite. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino Lopes, acusou o exército dos Estados Unidos de atacar áreas civis com mísseis e foguetes disparados de helicópteros. Mas as autoridades venezuelanas ainda não divulgaram o número de vítimas. Em declarações à Fox News, Donald Trump manifestou satisfação por nenhum soldado americano ter perdido a vida na operação. Em seguida, o republicano declarou ao New York Post que muitos cubanos que estavam protegendo Maduro morreram sem apresentar um balanço. E após a operação que prendeu o ditador Nicolás Maduro e o anúncio de Donald Trump sobre o controle do petróleo do país, os preços dos barris caíram neste final de semana. Os preços do barril de petróleo abriram em queda na primeira sessão após a operação das Forças de Segurança dos Estados Unidos, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Mas 2 horas depois, viraram para alta. Às 22 horas e 13 minutos, o preço do Brent subia 0,63%, cotado a $61 por barril. Já o barril do West Texas Intermediate tinha alta de 0,56%, a $57,6. O presidente Donald Trump afirmou no sábado que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela durante um período de transição e incentivar as empresas americanas a explorar o petróleo do país. A situação do mercado mundial de petróleo segue inalterada, com os preços pressionados por um excesso de oferta, disse Rob Tummel, da empresa Tortoise Capital Management. No entanto, no curto prazo, a instabilidade na Venezuela pode gerar temores de perturbações no fornecimento, o que poderia elevar os preços, assegurou Kyle Roda, analista na Austrália da corretora Capital.com. Estima-se que antes do recente aumento das tensões com Washington, a Venezuela produzia 1 milhão de barris por dia, frente ao pico de 3,5 milhões alcançado durante o governo de Hugo Chávez. Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai emitiram uma nota conjunta rejeitando qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela. Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha rejeitaram o que consideraram qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela. Os 6 países manifestaram preocupação com a estabilidade regional após os ataques de Washington que resultaram na captura de Maduro. O presidente americano Donald Trump afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o setor petrolífero da Venezuela. O país detém as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Um comunicado do grupo afirma: manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos venezuelanos. A situação na Venezuela deve ser resolvida com respeito à vontade do povo venezuelano e em todas as suas expressões, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional, acrescenta o texto. Os líderes dos países signatários, como Luiz Inácio Lula da Silva ou Gustavo Petro na Colômbia, rejeitaram publicamente a incursão americana na Venezuela e pediram medidas a organismos internacionais, como a ONU. E aqui no Brasil houve protestos contra a prisão de Nicolás Maduro. Centenas de pessoas foram às ruas em Brasília e também aqui em São Paulo. Manifestantes em Brasília e em São Paulo protestaram contra os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Na capital paulista, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Fora Trump da América Latina! Fora Trump da América! Em Brasília, o protesto ocorreu em frente à Embaixada da Venezuela. Foi um ato, uma ação injusta, imoral, ilegal e que é digna dos covardes. É uma enganação, porque o que o Trump quer são as riquezas do lugar, é o petróleo. Maduro foi capturado junto com a mulher, Cilia Flores, em meio a uma operação militar americana que incluiu bombardeios em Caracas e outras regiões do país. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na segunda-feira para discutir a operação americana de captura do presidente venezuelano. E em meio aos recentes acontecimentos aqui no Ocidente, a Coreia do Norte realizou novos testes de mísseis hipersônicos e afirmou estar pronta para um cenário de guerra.
O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o lançamento de mísseis hipersônicos de ponta para preparar as forças nucleares de Pyongyang para a guerra. Foi desta maneira que a mídia estatal anunciou nesta segunda-feira os testes de 2 mísseis balísticos, relatados também por Seul e Tóquio. Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia, a crise geopolítica tornou o lançamento ainda mais urgente, numa clara referência ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela no fim de semana. A KCNA citou Kim, dizendo que o teste mostrou a prontidão das forças nucleares da República Popular Democrática da Coreia. A operação lançada pelos Estados Unidos contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro representa um cenário de pesadelo para a liderança norte-coreana, que há muito teme um ataque desse tipo e acusa Washington de buscar removê-la do poder. Pyongyang justifica há décadas seu programa nuclear e de mísseis como um dissuasor contra supostas tentativas de mudança de regime por parte dos Estados Unidos. Testado pela primeira vez em outubro, o novo sistema de armas da Coreia do Norte utiliza mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e podem manobrar em pleno voo, o que os torna mais difíceis de rastrear e interceptar. Eles foram empregados com efeito letal no ano passado contra cidades na Ucrânia pela Rússia, com quem a Coreia do Norte aprofundou laços nos últimos meses, e pelo Irã contra Israel. A Rússia atacou a capital da Ucrânia na madrugada desta segunda-feira. Um hospital foi atingido e houve relato também de uma morte. Uma outra vítima também foi identificada em uma cidade nos arredores da capital Kiev. Amanhã, terça-feira, líderes europeus vão se reunir em Paris para tratar da segurança da Ucrânia e discutir o acordo norte-americano para encerrar a guerra. Reino Unido e França lançaram ataques aéreos contra uma instalação do Estado Islâmico na Síria. O Ministério da Defesa britânico afirmou que sua força aérea lançou um ataque conjunto com a França na noite de sábado contra uma instalação subterrânea na Síria, supostamente usada pelo grupo Estado Islâmico para armazenar armas. Segundo o Ministério, não há indícios de que o bombardeio, que ocorreu ao norte da antiga cidade de Palmira, tenha representado perigo para civis. O Estado Islâmico foi derrotado territorialmente na Síria em 2019, mas mantém presença no país, particularmente em seu vasto deserto. Palmira, lar de ruínas antigas declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, já esteve sob o controle do movimento jihadista. Os Estados Unidos afirmaram em dezembro que um membro do grupo realizou um ataque em Palmira que matou 2 soldados americanos e um civil. As forças americanas afirmaram ter atacado dezenas de alvos do Estado Islâmico na Síria em retaliação. Separatistas do Iêmen anunciaram uma transição para criar um Estado independente. Desde a última sexta-feira, ataques no sul do país deixaram cerca de 80 mortos. Pelo menos 80 separatistas iemenitas morreram em combates ou bombardeios desde sexta-feira, quando começou uma operação liderada por forças apoiadas pela Arábia Saudita para retomar território no sul do Iêmen. A informação foi passada à AFP neste domingo por uma fonte militar. Os separatistas iemenitas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, anunciaram na semana passada o início de uma transição de 2 anos rumo à criação de um Estado independente. O avanço deste grupo no sul do país marcou um ponto de virada no complexo conflito do Iêmen, que opõe o governo internacionalmente reconhecido aos rebeldes hutis apoiados pelo Irã. De acordo com a fonte militar consultada pela AFP, a operação saudita também deixou mais de 150 feridos nas fileiras do Conselho de Transição do Sul, enquanto outros 130 foram presos. O paradeiro de cerca de 500 combatentes é desconhecido. A operação começou na sexta-feira com ataques aéreos sauditas contra campos controlados pelos separatistas. Os hutis tomaram a capital Sanaa e grandes partes do norte do Iêmen em 2014, de onde lançam ataques contra Israel e navios que transitam pelo Mar Vermelho. Riad e Abu Dhabi, vizinhos e aliados tradicionais, embora cada vez mais distantes, se opõem aos rebeldes, mas apoiam diferentes facções dentro do governo iemenita. E nesse final de semana, a Suíça prestou homenagem às vítimas do incêndio que deixou 40 mortos na virada do ano. Velas, flores, aplausos para os socorristas e uma multidão cantando em homenagem às vítimas do incêndio em um bar em Crans-Montana, ocorrido na celebração de Ano Novo na Estação Alpina Suíça. O fogo que destruiu o bar Le Constellation
deixou 40 mortos e 119 feridos, a maioria jovens. Neste domingo, apesar das temperaturas em torno de 9 graus negativos, centenas de pessoas assistiram a uma missa. Em seguida, a multidão se dirigiu em silêncio à Capela Ardente, perto do local da tragédia, repleta de flores e velas. Estamos reunidos aqui porque o silêncio não basta. Estamos aqui para dizer que, diante do indizível, diante da brutalidade da morte e do sofrimento, não queremos desviar o olhar. Estamos aqui para expressar nossa compaixão e solidariedade. Nous sommes ici pour dire notre compassion, notre proximité. As autoridades já identificaram vários corpos, incluindo de menores de idade e estrangeiros. As autoridades da Suíça anunciaram a identificação de todos os 40 mortos. Metade das vítimas tem menos de 18 anos. Todas as 40 pessoas que morreram no incêndio de Ano Novo em um bar de Crans-Montana, uma estação de esqui suíça, foram identificadas, sendo que metade delas tinha menos de 18 anos. As idades variam de 39 anos a 2 pessoas de apenas 14 anos. A polícia informou que as vítimas incluíam 21 cidadãos suíços, 9 franceses, 6 italianos, uma mulher belga, uma mulher portuguesa, um homem romeno e um homem turco. Os proprietários do bar Le Constellation, local do incêndio, estão sob investigação criminal. Os corpos de 5 dos 6 cidadãos italianos mortos no incêndio foram repatriados nesta segunda-feira, 4 dias após a tragédia. Os caixões dos adolescentes foram transportados de uma funerária em Sion, no sudoeste da Suíça, para a seção militar do aeroporto da cidade. O avião de transporte da Força Aérea Italiana deve pousar primeiro no aeroporto de Milão-Linate, de onde 4 caixões serão transferidos para Milão, Bolonha e Gênova. Depois vai seguir para Roma com o 5º caixão. Também nesta segunda-feira, a porta-voz do governo francês anunciou que o presidente Emmanuel Macron vai viajar para a Suíça na sexta-feira para a cerimônia em homenagem aos 40 mortos, incluindo 9 cidadãos franceses. Em um vídeo publicado no Instagram, o escritório de turismo de Crans-Montana e a comunidade do esqui prestaram homenagem a todas as vítimas, socorristas e equipes médicas. Dezenas de esquiadores formaram um enorme coração. A Comissão Europeia disse hoje que houve avanços sobre o acordo comercial com o bloco Mercosul. A porta-voz do braço executivo da União Europeia não confirmou uma data específica para a assinatura dos documentos, mas assegurou que isso deve acontecer em breve. Se confirmado, esse acordo vai criar a maior área de livre comércio do mundo. Um acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou 6 pessoas mortas e outras feridas na madrugada desta segunda-feira em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A carreta estava em posse de criminosos que perderam o controle do veículo. Segundo informações, o motorista da carreta trafegava no sentido São Paulo, quando foi rendido por assaltantes. Após tomarem o controle, os assaltantes fizeram um retorno sentido Curitiba. Durante a ação, o sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado e fez com que o caminhão parasse em um trecho de subida da BR-116. O motorista da carreta relatou que os assaltantes ficaram nervosos e exigiram que ele fizesse o desbloqueio do dispositivo. Mas como ele não tinha o acesso ao sistema, mandaram ele saltar do veículo. Segundos depois, os criminosos soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré desgovernada pela rodovia e atingiu uma van com 21 passageiros de Campo Largo. 6 pessoas morreram. Outras 15 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. A Polícia Civil vai investigar a versão do caminhoneiro. E o jovem Roberto Farias, de 19 anos, que estava desaparecido no Pico Paraná, foi encontrado vivo na manhã de hoje. Ele havia ido ao local com uma amiga no dia 31 de dezembro, mas passou mal durante a subida e foi deixado para trás. De acordo com os bombeiros, Roberto Farias caminhou mais de 20 quilômetros e chegou sozinho em uma fazenda em Antonina, na descida do Pico Paraná. O tenente-coronel Ícaro Gabriel gravou um vídeo explicando como foram as buscas pelo jovem. Tenente-coronel Gabriel, comandante do GOST, localizando que o jovem Roberto foi localizado após 5 dias de busca. Ele, na verdade, chegou sozinho até a localidade de Cacatu, já em Antonina, que é a descida aqui do Pico Paraná. Caminhou mais de 20 quilômetros
Então, depois de 5 dias de busca, aí, mais de 100 bombeiros empenhados, cerca de 300 voluntários todos os dias, trabalho bastante complexo. A gente estava expandindo essa área de busca, inclusive haviam equipes hoje subindo do litoral em direção ao Palanato do Cacatu, mas felizmente ele conseguiu ali superar as adversidades, descer as encostas, chegou lá. Após o resgate, a família de Roberto Farias divulgou uma chamada de vídeo com o jovem. E você tá bem? Como que você tá? Olha, eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos. Logo depois, Roberto agradeceu a Deus por estar vivo. Foi Deus. Se você vê meu estado, você não acredita. Segundo a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, acompanhado de uma amiga. Durante o trajeto, ele se sentiu mal e parou para descansar. Minutos depois, ele não havia sido mais visto. As polícias de Minas Gerais e Santa Catarina estão investigando a morte de 4 jovens que desapareceram após se mudarem de Minas Gerais para Santa Catarina. Segundo os familiares, eles foram em busca de trabalho. Os corpos de Bruno Máximo e Daniel Luiz foram sepultados nesta segunda-feira. Já os corpos de Guilherme Macedo e Pedro Henrique serão enterrados amanhã. Um acidente de trânsito matou um pai, uma mãe e um filho em São Martinho, no Rio Grande do Sul. O motorista de uma carreta disse que tentou desviar de um carro que havia invadido a pista contrária, mas acabou colidindo frontalmente com o veículo da família. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, o condutor do caminhão envolvido no acidente disse que um automóvel que seguia no sentido contrário teria invadido a pista. E ele então teria desviado, mas acabou colidindo frontalmente com a caminhonete. No veículo estavam um pai, uma mãe e um filho. A prefeitura da cidade de São Martinho manifestou pesar pelas mortes e desejou conforto para amigos e familiares. Segundo informações dos agentes que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão não se feriu. O estado de saúde do condutor do outro automóvel não foi detalhado. O Serviço Nacional de Clima do Reino Unido divulgou que o ano passado foi o mais quente já registrado na história do país. O Reino Unido viveu seu ano mais quente em 2025. O Serviço Meteorológico Nacional Britânico detalhou que o ano passado se uniu a 2022 e 2023 como os 3 anos mais quentes desde 1884. O órgão acrescentou que esta é uma demonstração cada vez mais clara do impacto das mudanças climáticas nas temperaturas do Reino Unido. Com uma temperatura média de 10,09 graus Celsius, 2025 quebrou o recorde anterior de 10,03 graus estabelecido em 2022. 4 dos últimos 5 anos estão agora entre os anos mais quentes já registrados no país. Os 10 anos mais quentes ocorreram nas últimas 2 décadas. Além disso, a agência meteorológica confirmou que 2025 foi o ano mais ensolarado já registrado no Reino Unido desde o início dos registros em 1910. Um total de 1.648 horas e meia de sol foram registradas, 61,4 horas a mais do que o recorde anterior, estabelecido em 2003. A montadora BYD ultrapassou a Tesla e agora lidera o mercado de carros elétricos no mundo. A empresa chinesa vendeu mais de 2.200.000 veículos no ano passado. A Tesla comunicou vendas abaixo do esperado no 4º trimestre de 2025, cedendo sua posição como maior empresa de veículos elétricos do mundo em vendas anuais à gigante automotiva chinesa BYD. A montadora americana, propriedade do magnata Elon Musk, registrou 418.227 entregas nos últimos 3 meses do ano, elevando seu total de vendas em 2025 para cerca de 1.640.000 veículos elétricos. Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos em 2025, 2.260.000. Segundo o consenso da FactSet, os analistas previam que as vendas da Tesla no último trimestre desacelerariam menos, para cerca de 449.000 unidades. Especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos vai levar tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de $7.500, mais de R$ 41 mil, no fim de setembro de 2025.
Antes dessa medida, a Tesla já tinha dificuldades nas vendas em mercados-chave, devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de extrema-direita. A Tesla também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.